Assistiremos agora às apresentações de nossos patrocinadores. Para a apresentação da Vale, avanços e desafios na gestão de profundidade das vias navegáveis dos portos da Vale, convidamos o senhor Guilherme Mil. Senhoras e senhores, Almirante Augusto, demais autoridades presentes, colegas e amigos dos terminais marítimos e de empresas, bom dia, boa tarde já, né? Passamos do meio-dia. Meu nome é Guilherme Mil, eu sou oceanógrafo, faço parte do time de engenharia náutica da Vale. Tenho colegas aqui presentes que representam também esse mesmo time e outros times da Vale. E antes de iniciar minha apresentação, eu não posso deixar de agradecer o convite e de parabenizar a organização do evento pela alta qualidade das apresentações e dos assuntos que estão sendo discutidos desde ontem e continuam no dia de hoje. Então, para iniciar minha apresentação, eu escolhi aqui esse assunto desses avanços e desafios dentro da Vale, e tenho a sorte de ter sido, no dia de ontem, ter sido precedido pela brilhante apresentação do meu colega de Vale, comandante, Port Captain Francisco Rosendo, em que ele apresentou ali exatamente a transformação cultural que a gente passa dentro da Vale diuturnamente, relacionada à segurança das nossas operações e à proteção da vida humana e do meio ambiente. Então, diante da apresentação desse assunto tão importante para a gente, eu trago aqui, mais ainda do que a perspectiva que ele deu ontem, particularmente do ponto de vista da hidrografia, para os portos da Vale, aqui no corredor sul, que a gente chama, que são os terminais da Ilha Guaíba e a CPBS, eu inicio a minha apresentação falando um pouco sobre a atuação da Vale nos assuntos hidrográficos nos diferentes portos da Vale, no Brasil e no mundo. Trazendo aí, né, a gente tem no Brasil os corredores sul, sudeste e norte, né, terminal da Ilha Guaíba e CPBS, Porto de Tubarão em Vitória, no Espírito Santo, terminal de Ponta da Madeira em São Luís, no Maranhão. E mais ainda, né, a gente também, como área de engenharia náutica, observamos boas práticas, observamos aprendizados desses diferentes terminais para a replicação dessas boas práticas em cada um dos portos, sempre observando as especificidades locais, aquelas particularidades que vão fazer que levantamentos hidrográficos, dragagens, sejam feitas respeitando e se adequando às particularidades dos respectivos locais. Então, passando aí, a ideia é justamente ir passando, talvez, pelas particularidades de cada um desses locais e aproveitando que vários dos assuntos que eu vou falar aqui foram brilhantemente introduzidos pelas diferentes palestras que a gente teve aqui ao longo dos dias. Nosso terminal mais importante de exportação de minério de ferro em Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão, já foi comentado aqui de maneira repetida a complexidade ambiental que nós temos no porto de Ponta da Madeira, com amplitude de maré de mais de 6,5 metros, correntes facilmente passam de 2 metros, 2,5 nós, chegando a 4, 5 nós, 6 nós de correntes. Então, e associada a essa hidrodinâmica, obviamente, a gente tem, então, uma complexa dinâmica sedimentar na região. Portanto, na hora de fazer os levantamentos hidrográficos, isso foi citado aqui, inclusive, pelo comandante Rosendo, nós temos dentro da Vale equipes dedicadas que diariamente realizam
levantamentos hidrográficos em benefício da segurança das nossas operações no terminal. E mais ainda, nós temos dragagens diárias, nós temos um contrato específico com uma empresa chinesa em que a draga está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, disponível para a nossa segurança das operações e dragagem nas áreas que tiverem restrições de profundidade. Diante de um panorama complexo dessa sedimentação no terminal marítimo de Ponta da Madeira, eu trago aqui, imediatamente, no outro extremo geográfico dos nossos portos da Vale, as semelhanças e as diferenças com o que ocorre, por exemplo, no terminal da Ilha Guaíba, que já foi falado aqui anteriormente. Então, se lá temos uma dragagem que é feita diariamente, nós temos já estabelecido uma linha de base, uma rotina de acompanhamento das profundidades e da dragagem, especialmente tendo também estudos de sedimentação pretéritos, até executados por colegas aqui que estão presentes hoje, de diferentes empresas, que nos auxiliam nesse planejamento da execução de LHs e de dragagem, né? Então, hoje, o dando um exemplo aqui, o planejamento original de dragagem do terminal da Ilha Guaíba é de aproximadamente a cada 6 anos. Óbvio que isso pode variar conforme a modificação do fundo. É uma região, já mencionada aqui, suscetível a eventos de alta energia por ressacas, né? De uma maneira geral, o termo ressaca. E mais ainda, todo esse planejamento, digamos, essa linha de base, essa rotina que foi estabelecida de acompanhamento do fundo e de estudos de sedimentação, ela pode e deve ser modificada nos próximos anos, justamente porque nós temos, nesse momento, um projeto de calado dinâmico em desenvolvimento. Hoje, o terminal da Ilha Guaíba está apenas esperando a autorização da Marinha para passarmos para a fase de operação assistida, dando seguimento a um projeto que já está sendo desenvolvido há anos dentro da empresa, dentro da Vale. Passando para o nosso terminal de Tubarão, no Espírito Santo, características semelhantes, né? Os eventos de alta energia são muito importantes também, essas ressacas na região que podem mobilizar o fundo e podem fazer com que você tenha restrições de profundidade das vias navegáveis. No terminal, tanto nesse terminal quanto em Ponta da Madeira, operam os maiores navios da Vale, que são os Valimax. E mais ainda, né, a gente tem hoje esse planejamento de dragagem a cada 3 anos, né, dentro do terminal. E assim como o terminal da Ilha Guaíba, hoje nós temos em desenvolvimento o projeto de calado dinâmico. Já estamos iniciando a fase de operação assistida em parceria com a praticagem. A gente já estabeleceu com a praticagem, com a capitania local, já estabelecemos o que a gente chama de um ramp-up para podermos ter a plena operação do projeto de calado dinâmico, do software que vai fazer os cálculos de folga dinâmica abaixo da quilha. E um ponto importante a se destacar em termos de hidrografia desses 3 diferentes portos que eu apresentei aqui é que a Vale já conta há anos com monitoramento meteoceanográfico em cada um desses portos, em pelo menos 3 pontos diferentes em cada um deles, independente do advento do calado dinâmico. Então, já faz parte da rotina das nossas equipes operacionais o acompanhamento e a utilização das informações ambientais de ondas, de correntes, de ventos, de marés, para a tomada de decisão operacional. Tubarão, por exemplo, conta com uma série temporal de medições desses diferentes parâmetros ambientais já superior a 10 anos. Além disso, nós temos também, principalmente para Tubarão e TIG, projetos específicos de previsão ambiental. Então, esses projetos nos dão capacidade de antecipação de problemas, dessas ressacas que ocorrem
rotineiramente, especialmente nos meses de outono e inverno nos nossos terminais. Tudo isso, e foi muito bem falado aqui no painel da manhã, tudo isso tem que ter um acompanhamento da qualidade ininterrupto para que um projeto como o Calado Dinâmico consiga absorver as melhores informações possíveis para o cálculo da folga dinâmica abaixo da quilha. E iniciativas como estudos de análise de risco, que são feitas geralmente com o professor Tanuri, também são feitas de maneira que a gente antecipe problemas e, no mínimo, tenha planos de mitigação de acidentes que possam acontecer, porque não estamos imunes a acidentes que possam acontecer. Falando rapidamente aqui, trazendo um pouco da dimensão do que é a hidrografia e os desafios da Vale nos portos fora do Brasil, confessando para vocês aqui de que a gente talvez esteja num passo anterior àquele que temos no Brasil nesse momento, nesses diferentes portos na Vale. E, de fato, nós, como área que a gente chama de área transversal, a engenharia náutica é uma área transversal, tem a possibilidade de olhar boas práticas e transferir. Hoje, as boas práticas que a gente tem no Brasil hoje, aprendidas com as empresas, aprendidas com a Marinha do Brasil, com praticagem, a gente replica, a gente leva para os portos fora do Brasil como uma maneira de aumentar a qualidade dos levantamentos e dos planejamentos de acompanhamento das profundidades na Vale. Então, já seguindo para o último slide da minha apresentação, falei um pouco desses avanços e pelo menos da linha de base que a gente tem hoje na Vale com o planejamento de LHs e dragagem em cada um dos portos. No entanto, eu gosto sempre de trazer uma pergunta, né, como um orientador para o futuro, como a gente pode avançar e modificar essas rotinas que já estão razoavelmente estabelecidas em face a esses novos desafios e oportunidades de melhoria que a gente tem sobre assuntos relacionados à gestão da profundidade náutica. Ponta da Madeira, eu não mencionei aqui, mas ela conta com um canal de aproximação de 100 quilômetros. Por si, o zoneamento de maré completo desse canal permanece um desafio dentro da Vale, a instrumentação, a estabelecimento das diferentes zonas que vão ter num canal tão complexo. Fora isso, além da extensão do canal, a própria natureza da maré na região faz com que nós tenhamos um desafio especialmente de execução desses levantamentos, ainda sem uma solução clara, e é algo que a gente precisa discutir internamente e com parceiros como solucionar esse problema. Falei aqui, projetos de calado dinâmico, eles vão alterar a nossa necessidade, a nossa periodicidade de acompanhamento do fundo, de execução de dragagem de manutenção, então tudo isso se soma a uma necessidade de planejar. Atualização, isso aqui foi falado também pela manhã, atualização dos estudos de sedimentação, mudanças climáticas que podem, de fato, mudar completamente o panorama da sedimentação dos portos. A frequência, a recorrência de eventos de alta energia, sem dúvida, terão reflexo no fundo e, provavelmente, criando restrições de batimetria, de profundidade de acesso para os nossos portos. E conectando todas essas informações e pensando naquilo que estamos discutindo desde ontem aqui, a transformação digital, a necessidade de sistemas integradores que vão facilitar a todos os tomadores de decisão garantir operações seguras, a gente precisa discutir como, quando, onde fazer isso. E tinha uma animação para isso aqui aparecer depois, né? Eu estou dando uma resposta muito simplista de cada um desses desafios aqui, mas não existe como se adaptar a esse futuro cada vez mais seguro e conectado sem um planejamento. A gente não vai conseguir executar isso de uma hora para outra, sem a inovação e novas tecnologias. Então, eu não vejo lugar melhor no Brasil para discutir esses desafios que a gente tem hoje, como num fórum como esse, em que estão
está reunida uma plateia tão qualificada que me permite discutir em alto nível cada um desses desafios que estão impostos para a Vale. O futuro da hidrografia dentro da Vale e o futuro das nossas operações, da segurança das nossas operações, depende dessa parceria. A Vale, embora uma gigante, não vai conseguir continuar garantindo operações seguras sem essa troca, sem esse intercâmbio com entidades públicas, com a iniciativa privada, e é isso que eu peço e agradeço aqui a oportunidade de falar para vocês sobre isso. Eu deixo aqui o meu contato, tenho outros colegas da Engenharia Náutica que estão presentes aqui, que estão 100% disponíveis para a discussão, e agradeço mais uma vez a organização. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Guilherme Mil, pedimos que se posicione no centro do palco para a foto oficial. Convidamos para a próxima apresentação os senhores Pedro Dias e Jefferson Carvalho, da Tidewise, e o senhor Adalberto Tavarone, da Kongsberg. Alô, alô. Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiro, só um aviso, né, que essa apresentação ia ser feita pelo Juan Carbalini, da Teledyne, que se preparou para isso, mas teve um imprevisto, aí, uma morte na família, e teve que voltar para a Espanha, agora de manhã. Então, nós vamos fazer a apresentação, estamos indo os três aqui, 2 da Tidewise e 1 da Kongsberg, para passar a apresentação do Juan. A gente conseguiu dar uma rápida estudada, mas assim, já aviso que nós não somos hidrógrafos nem oceanógrafos. O oceanógrafo do Pedro está também com a mãe, teve um falecimento, não está aqui, e o nosso está na estrada. Então, as perguntas mais técnicas a gente talvez não consiga responder, mas a gente pode anotar e responder posteriormente. Perfeito? Importante a gente estar aqui. Vamos lá, então... É importante também ressaltar, né, que a gente não teve presente no exercício que a gente vai demonstrar hoje, então, mas a gente já fez por diversas vezes, né, exercícios parecidos, survey com SV, com o nosso ecobatímetro da Kongsberg, Multifish, então não é nada novo para a gente. Bom, é isso. Vamos seguir? Vamos lá. Então, essa parceria já é uma parceria que vem há muitos anos, né? Já fizemos muitas coisas juntos, as 3 empresas, e o que a gente vai mostrar aqui é uma coleta de dados hidrográficos autônoma, um levantamento hidrográfico com processamento do dado em tempo real a bordo do SV. Isso foi feito no DHN, em Niterói, nesse ano. Muitas pessoas aqui talvez tenham acompanhado, né, o trabalho, e o objetivo dele, basicamente, a Marinha do Brasil verificar a viabilidade de usar essa tecnologia, vamos chamar assim, online, para o uso assim, mais ostensivo. Aqui tem um vídeo, né, não está aparecendo, do evento. Pronto. A gente vai falar depois dos equipamentos, do barco, né?
Falando dos equipamentos utilizados, a parte da Tidewise é o SV Tupã, é uma classe que nós desenvolvemos, é um barco de 5 metros, ele pode levar até 200 quilos de carga e diferentes payloads. Então, a gente pode rapidamente trocar um payload para lançar um ROV, ou um drone, ou um multifeixe, como foi o caso aqui. E a gente utilizou o CARES on-board, instalado nos servidores. Então, lembrando que o SV ele tem toda a parte de processamento dentro dele, então é um robô, então ele toma decisões, ele é operado remotamente, mas ele faz muita coisa também autônoma. Então, nesses servidores, dentro do barco, nós instalamos o CIS da Kongsberg, que o Pedro vai falar um pouco mais, e o CARES on-board. Então, à medida que o trabalho foi sendo feito, o SV foi seguindo linhas de batimetria pré-programadas, né, seguindo assim, com bastante precisão, essa é uma vantagem do SV, e o CIS foi capturando os dados brutos, que foram passados a bordo, né, online, para o CARES on-board, que fez o processamento. Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre cada um desses. A gente utilizou o multifeixe M2040P, que é o nosso modelo portátil para águas rasas, da Kongsberg Discovery, em conjunto com o CPF 130, que é nosso posicionador portátil também. Esse equipamento, normalmente, a gente entrega em uma haste, né, já montada, para ter a portabilidade para transferir de uma embarcação para outra. No caso do Tupã, ele foi instalado de forma fixa ali, né? E esse posicionador, ele basicamente consiste de 2 antenas GNSS, que vão calcular aí o aproamento, né, de alta acurácia da embarcação, combinado a um sensor de movimento de alta acurácia, MRU5, ele vai te dar exatamente a posição ali na face do transdutor que vai receber o pulso sonoro, né? E o software para aquisição, como a Adalberto falou, foi o CIS, um modelo diferente, que é o CIS Remote, que a gente utiliza para operação remota, de maneira que todo o cálculo da batimetria é feito a bordo do SV, o operador somente envia os comandos, né, para o software que roda a bordo. E aí diminui muito a banda necessária, né, para operar. Aproveitando o teu gancho também, o nosso SV ele também tem um SVP a bordo, na popa, então ele pode medir, né, a variação da velocidade do som na água para poder fazer justamente as correções necessárias no levantamento hidrográfico. E a comunicação do barco com a nossa base em terra, nosso centro de operações, é feita via Starlink marítimo. E se o Starlink falhar, temos outras redundâncias, mas ela é online. Então, ela permite que tanto os pilotos, né, que estão monitorando a operação do barco, quanto os operadores de payload, o operador do multifeixe, né, do CIS, o operador do CARES, eles estão todos em terra, acessando tudo em tempo real. Então, esse é um ponto bastante importante. E aproveitando, né, então, os dados que estão sendo processados pelo CARES on-board, eles já são enviados para a nuvem usando o CARES Cloud e já ficam acessíveis também para outras pessoas poderem visualizá-los em navegadores. É tudo feito de forma automática, o modelo é imputado antes da batimetria, né, da aquisição iniciar. E então todas as informações de SBP e o modelo é atualizado no CARES on-board e é o CARES Cloud que vai compartilhar o produto final, né, com os players que estiverem interessados em receber, né? Então a gente chama de um modelo dinâmico, né, de compartilhamento de batimetria em tempo real. Fala com relação à operação do barco, né? O pessoal pode estar curioso. A gente fica aqui no Santo Cristo, tem uma estação de controle remota. A gente está até desenvolvendo uma estação de controle móvel, né? Que ela vai ser no módulo de um container, que a gente vai poder levar ela para qualquer lugar e operar o barco de qualquer lugar. Mas, a princípio, a gente está no Santo Cristo, né? A derrota, a gente tem uma interface, como se fosse um simulador de manobra aqui, talvez o pessoal esteja mais familiarizado. Nessa interface, a gente vai colocar a derrota determinada
e o navio, ele vai, o Tupã, ele vai sozinho, a gente não tem interferência nenhuma ali na manobra do barco. Então, ele tem uma espécie de posicionamento dinâmico, né? Não vou dizer que é um posicionamento dinâmico. Consciência situacional. Uma consciência situacional, a gente chama de station keep. Então, a gente setou a derrota e ele segue a derrota com muita precisão, tá? Aí ele vai fazer essa varredura de acordo com aquilo que foi pré-determinado. O operador, ele só vai tomar o comando ali da embarcação se acontecer alguma falha. A gente tem a capacidade de jogar para o manual. Ele também, se tiver falha, tem um sistema de falha que ele para no lugar onde ele teve a última consciência situacional e ele fica aguardando ali uma possível manutenção. Então, é um software bastante confiável e permite a gente fazer a sondagem ali com uma confiabilidade altíssima. Só complementando, tanto o barco quanto o software são cariocas, né? Nosso orgulho aqui. Então, aqui já mostra um pouquinho, né, do que aconteceu na operação. Então, vocês estão vendo ali o barco navegando. Embaixo, no centro de operações, à esquerda, a piloto. E o oceanógrafo, o Pedro Moraes, que muitas pessoas conhecem, né, que é da Kongsberg, operando o multifeixe remotamente. Tá? E ali o dado já sendo gerado e visualizado em tempo real. Aqui define-se um polígono, né? Ele faz o processamento daquilo. O CARES também é operado remotamente, ele está a bordo do barco, mas a gente consegue acessar e operar como se o operador tivesse embarcado. Tá? E ali ele já mostra um pouquinho da convergência, da qualidade dos dados. Né? E os produtos já gerados online, você tem aí um modelo do terreno, identificou um casco aí, né, afundado, naquela região. Já se sabia, obviamente, né, a gente fez isso propositalmente para ver qual é o nível de qualidade desse dado gerado online. Aqui, depois, né, que esse dado sobe para o cloud, ele é processado pelo RIPS, né, e aí você gera realmente as cartas náuticas. Tá? Então, faz o tratamento de qualidade dos dados, que já é muito bom no CARES Online, on-board, né, mas ele vai ficar melhor ainda. Ali a gente vê que a gente conseguiu ali uma confiabilidade de quase 99%, fazendo uma ordem especial. E aqui, né, alguns parâmetros aí da operação. Então, a gente tinha uma profundidade aí de 42 metros, uma profundidade central. Basicamente, o feixe está aí 45 graus para cada lado. E até falando entre nós aqui, não entendemos porque a profundidade, a cobertura é de 6 vezes, né? Porque se foi feito um CAT-A, seria 4 vezes, né? 200% vezes o feixe, duas vezes a profundidade. Mas, como o Juan não está aqui, vamos entender depois porque que são 6 aí. Não sei se realmente passou 3 vezes em cada ponto. Então, um resumo da operação: foram 3 horas e 30 de LH, 15 minutos de processamento, 90% do qual foi feito de forma autônoma, e o produto final já dentro da norma da S102. E é isso. Se sobrar tempo ainda, podemos abrir para perguntas. Perguntas? Não? Então, obrigado. Agradecemos os senhores Pedro Dias, Jefferson Carvalho e Adalberto Tavarone.